Fala aí, galera. Vamos aqui para mais uma aula de desenho geométrico e hoje iremos falar da circunferência, certo? Essa figura geométrica que é bastante conhecida por vocês e que também já foi estudada há centenas de anos, né? Vários geometras estudaram sobre a circunferência, tentando encontrar relações, e hoje iremos conhecer um pouco mais da circunferência. Só para constar aqui de informação, eu tenho aqui uma circunferência já desenhada e eu tenho algumas linhas que vale a pena a gente relembrar o que significa cada uma. Primeiramente aqui eu tenho o diâmetro DE, certo? Eu tenho o diâmetro. Esse diâmetro é o dobro do raio. O raio é uma medida que é igual. Todos os raios de uma circunferência são iguais. Eu tenho aqui uma reta secante, que intercepta aqui a circunferência, ou seja, passa de uma ponta a outra aqui da circunferência, por isso se chama secante, que seca, né, que fura a circunferência, digamos assim. E qualquer segmento que eu pegar de uma extremidade a outra da circunferência, ela é chamada de corda, certo? Então esse segmento aqui, eu vou chamar aqui de AB, ele é chamado de corda. O diâmetro é uma corda especial que passa pelo centro da circunferência, certo? Eu tenho aqui também essa outra reta que toca a circunferência em um único ponto. Ela é chamada de reta tangente. Essa reta tangente ela é sempre perpendicular ao raio. Se você traçar aqui um raio, aqui com essa tangente, sempre ela vai formar aqui um ângulo de 90 graus. Certo? Então, essas são nossas primeiras informações sobre a circunferência. Agora iremos ver como dividir uma circunferência em partes iguais. Como eu dividi uma circunferência em partes iguais. Primeiramente, você vai traçar aqui o diâmetro da circunferência. Depois que você traça esse diâmetro da circunferência, você vai utilizar aquele processo de divisão de segmentos em partes congruentes. Certo? Você traça aqui uma outra reta com um ângulo aproximadamente de 30 graus e você faz a quantidade de marcações que você quer dividir o seu segmento. No caso aqui eu dividi o diâmetro, vou dividir o diâmetro primeiramente e depois vou dividir essa circunferência. Então você, com o seu compasso, você faz uma medida desejada. Não é a medida que será dividida a circunferência, é uma medida que será como base para você dividir o seu diâmetro. No caso aqui eu dividi esse segmento, dividi aqui em 7 partes iguais e com o processo de traçar retas paralelas, você vai unir o último ponto aqui. Esse procedimento a gente já até estudou como é que traça, certo? Por isso que eu não vou fazer ele tão passo a passo. Você faz a união aqui desses dois pontos, ó, e a partir de então você vai traçando retas paralelas até dividir aqui a tua circunferência. Só que o objetivo não é dividir o diâmetro em partes iguais, e sim a circunferência em partes iguais. Então, o que você vai fazer agora? Você faz uma abertura do compasso do tamanho do diâmetro da circunferência, certo? Ó, do tamanho do diâmetro, e você vai fazer duas marcações aqui, ó. Tá aqui uma, partindo de uma extremidade, partindo da outra extremidade, você faz o encontro desse arco, ó. Certo? Aí eu vou numerar aqui esses pontos para ficar mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você agora, a partir desse ponto que você marcou, vou chamar aqui de ponto P, você interliga aqui com o segundo ponto, ó. Interliga aqui com o segundo ponto. Aí você só faz a união desses pontos
Tá aqui, ó, para a segunda marcação aqui, o ponto 2. Certo? Aí você vai observar essa medida que foi gerada do ponto C até esse ponto aqui, que eu vou chamar ele de o ponto E. Essa medida desse arco, pessoal, ó, ela será exatamente o tamanho que você deve dividir a sua circunferência. Aí você só marca, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 marcações. Beleza? Então, esse é o processo de fazer a divisão em partes iguais. Iremos ver agora um processo que é chamado de retificação da circunferência. Vocês sabem que por muito tempo tentou-se encontrar uma fórmula, né? Uma fórmula que me desse o valor da circunferência. Essa fórmula que nós conhecemos hoje com o número irracional π, nem sempre foi assim. Por quê? Porque antigamente, era o tempo de Arquimedes, Euclides, os números irracionais ainda não existiam, certo? Sabia-se que existiam números que eles não conheciam as propriedades, mas imaginava-se que tudo poderia ser expresso por meio da geometria, ou seja, de segmentos comensuráveis. E a gente viu posteriormente que isso não era verdade. Então, na intenção de encontrar uma fórmula que me desse o comprimento da circunferência, vários estudos foram realizados. E um deles, realizado por Arquimedes, é o de retificar a circunferência, ou seja, encontrar uma divisão da circunferência e dividir ela em uma certa quantidade de partes e eu associar essa quantidade de partes ao comprimento da circunferência. Uma relação bastante interessante é que Arquimedes acreditava que o número π ele poderia ser obtido, né, da seguinte relação, através de vários cálculos e experimentos: 22 dividido por 7. Isso aqui dá aproximadamente 3,14, 28, certo? Porque ainda não conhecia o número π, como já foi falado. Então, o comprimento da circunferência poderia ser obtido pelo diâmetro, comprimento igual a diâmetro, vezes o raio, né, que é 2πr. Organizando, o comprimento ficaria comprimento igual a 2 vezes 22 sobre 7 vezes o raio da circunferência, certo? E agora, trazendo aqui para a informação que a gente tem dessa divisão em 7 partes iguais da circunferência, eu posso fazer uma adequação e estipular a medida da minha circunferência, levando em consideração a divisão do seu diâmetro, certo? Então, como era feito isso? Como é 2 vezes 22 sobre 7, eu posso organizar isso aqui como sendo o comprimento é igual a 3D mais o diâmetro sobre 7. Então, nessa lógica, eu posso expressar o comprimento da minha circunferência como sendo 3D mais D sobre 7, certo? Observa aqui que o 2R eu substituí pelo D, que é o diâmetro, certo? E trazendo aqui para a nossa circunferência, o que isso quer dizer? Ó? Quer dizer que o comprimento da minha circunferência é 3 vezes o diâmetro mais um sétimo, ou seja, mais uma partezinha dessa. Tranquilo? Então, essa foi nossa aula sobre circunferência. Para aprofundar mais o conhecimento, vocês podem consultar a apostila, que lá tem mais informações
E também tem um exercício no final da página.